Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CNN Nosso Mundo. No programa de hoje vamos falar sobre inteligência emocional. Afinal de contas, saber lidar com as emoções é fundamental para o sucesso em qualquer esfera da vida. E para a gente começar esse papo, eu quero trazer aqui o exemplo de um filme que viralizou e virou referência sobre o tema. A animação Divertidamente conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que encara conflitos psicológicos de uma pré-adolescente. Quando o pai arruma um novo emprego em São Francisco, ela é forçada a sair da sua vida ali no meio oeste americano para acompanhar a família. Assim como todos nós, Riley é guiada por diversos sentimentos. No filme são chamados de alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza. Essas emoções vivem no centro de controle dentro da mente da menina. Riley vai encarar dilemas da vida e, ao tentar se manter positiva, as emoções entram em conflito. A história mostra que todas as emoções são importantes. Conhecer os sentimentos é o caminho para agir e reagir da melhor forma possível. Especialistas afirmam que a inteligência emocional é também resultado de treino, assim como qualquer outra competência. Seu desenvolvimento pode começar na infância, mas a habilidade pode ser adquirida ao longo da vida. Vamos falar sobre isso? Eu quero trazer aqui o conceito de inteligência emocional descrito pelo psicólogo e jornalista Daniel Goleman, considerado um dos principais pesquisadores contemporâneos dedicados ao tema. Goleman diz que inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. Goleman diz ainda que lidar com as emoções é fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo, pois não há uma loteria genética que predestine vitoriosos e fracassados no jogo da vida. Nosso convidado de hoje é psicanalista e psiquiatra, doutor em psicanálise e medicina. Há mais de 30 anos pesquisa os efeitos da revolução tecnológica pela qual nós passamos sobre a subjetividade humana. Ele é autor de vários livros e vencedor do Prêmio Jabuti. No CNN Nosso Mundo, Jorge Forbes. Doutor, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer nosso também. Doutor, Daniel Goleman, que foi quem divulgou muito, de forma muito abrangente, o conceito de inteligência emocional, ele elege 5 pontos, que são os principais nesse conceito: autoconhecimento, autocontrole, empatia, automotivação e sociabilidade. Na sua visão, o que é a inteligência emocional, o conceito geral de inteligência emocional, levando em conta aí, temos os 5 passos, mas não necessariamente delimitando cada um deles? Eu acho formidável a gente estar discutindo numa rede de televisão inteligência emocional, coisa que não seria feita até tempos recentes. Porque a gente tinha inteligência separada das emoções, separada da subjetividade. Inteligência era algo ascético. O ideal do ego do inteligente era um pouco neurótico obsessivo, que é tudo certinho, que é previsível, que não tem dúvida. O momento que a gente está passando dessa revolução fantástica, que nós estamos sendo acometidos pelo avanço da tecnologia, faz com que a gente se depare que o homem não é uma razão ascética, é uma razão sensível, uma razão subjetiva. O Daniel Goleman teve uma importância imensa, porque em 1995, ele, que é um psicólogo de Harvard, conseguiu popularizar o termo inteligência emocional, que não é dele, é um pouquinho antes dele, uns 5 anos antes. Mas ele conseguiu popularizar escrevendo no New York Times e fez com que todo mundo se desse conta que na vida das pessoas você, a cada decisão que você faz, inclui um afeto, inclui a sua subjetividade. Não há decisão na esfera humana que não seja desse lado. Então, parabéns ao Goleman que conseguiu promover um debate mundial a respeito. Vamos falar então sobre 2 fases. Tem a primeira fase da conscientização, que é a pessoa tomar consciência sobre si mesma e depois colocar isso em prática. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para tomar essa consciência e depois esse segundo passo de pôr em prática, sozinhos? É difícil? No momento, acho que está todo mundo consciente
que nada na nossa vida, como eu falava agora há pouquinho, escapa ao afeto. Você poderia me perguntar, mas antes era diferente? Era. Por quê? Porque até 25 anos atrás, mais ou menos, quando nós tínhamos uma sociedade vertical, nós tínhamos uma sociedade padronizada, com valores padronizados. Você sabia o que era certo, o que era errado. Você tinha... você poderia ser uma pessoa adequada, ou você poderia ser uma pessoa rebelde. Você seguia hierarquias, você era uma pessoa disciplinada. Enfim, tudo era feito no lado social, na relação entre as pessoas, para que não tivesse muito lugar à dúvida, à incerteza, ao encontro, ao acaso. Tudo isso que eu acabei de falar são características do tempo atual. Nós desbussolamos o homem. Nós, de repente, entramos numa época onde a cada minuto você tem que fazer uma escolha, porque não te é dado um padrão único. E a cada momento que você vai fazer uma escolha, você se angustia. As pessoas falam, legal, eu vou fazer uma escolha, é uma coisa ótima. Não é tão ótima, não. Porque você tem 10 coisas para escolher, você escolhe uma, a única certeza que você tem é que você perdeu 9. Isso. Então você vai correndo, né, liga a CNN no teu programa, né, e você, como é que eu vou fazer com a inteligência emocional? Né? Você vai questionar. Eu espero que hoje, nessa nossa conversa, a gente possa melhorar a qualidade das nossas dúvidas, mas jamais fechar. Essa abertura que foi feita com uma verdadeira mudança da civilização, para a nossa alegria, o nosso gáudio, como antigamente se falava, nos dá uma possibilidade imensa da criatividade. Então, o que fazer com a inteligência emocional? Voltando à sua pergunta. Como tomar consciência e colocar isso em prática? Primeiro você tem que saber que não é doença nem é defeito. Né? Que todos nós somos acometidos das nossas sensações, dos nossos desejos, do momento que acorda, do momento que vai dormir e até durante o sono, porque você pode ter pesadelo, você pode ter as mais diversas reações. Primeiro é saber claramente que nós temos esse tipo de vida. Segundo, ver de que maneira nossas emoções operam nas nossas decisões, naquilo que a gente consegue entender e naquilo que a gente precisa saber que a gente não entende nem vai entender nunca. Glória, as pessoas acham que dá para entender tudo, não dá. Quando você diz eu te amo para alguém, você acha que alguém entendeu essa frase? É uma frase tão comum a todos nós, não é? E que fala da emoção. Mas cada um tem o seu conceito e a sua forma de sentir. Pior que isso. Vai para uma DR. Você já teve uma DR na sua vida? Lógico. Você já viu DR que deu certo? Quer dizer, você não consegue expressar totalmente em palavras um eu te amo. Então, a mais forte emoção humana não é expressável numa razão. Né? E no momento atual, a nossa sociedade está, a sociedade está sustentada, o padrão social hoje em dia é o afeto. Né? Então nós temos que nos deparar com isso, nós temos que nos deparar com aquilo que eu sei, que eu posso saber, e saber que uma parte importante da minha vida eu não posso saber. Perfeito. Né? O resto, eu espero que você me faça questões e veremos na decorrência. Rita Vu. Doutor Jorge, as emoções elas são fundamentais, né, para a evolução humana, apesar da gente ainda achar que a razão é melhor para resolver boa parte dos problemas da nossa vida, né? E mesmo assim, boa parte do nosso comportamento, ele acaba sendo diretamente influenciado pelas emoções, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma educação, né, uma pedagogia para conseguir lidar com as emoções, que seja, né, como você mesmo disse, a gente conseguir identificar, se expressar. E eu queria que você falasse um pouco, primeiro, né, o que são as emoções. Acho que tem teóricos que falam números diferentes, tentam classificar ou não, mas o que é, e se o senhor acha que uma pedagogia, né, uma educação relacionada à emoção poderia ajudar as crianças a serem adultos melhores? Perguntinha simples. A pergunta da Rita me diz o que é a emoção. É genial, né? Que é a base de tudo. Pergunta complexíssima, então estou tentando buscar de que maneira te responder, e a todo mundo que está nos acompanhando, o que seria uma emoção. Eu acho que fica mais fácil se a gente comparar o ser humano com os animais. Imagine, por exemplo, uma abelha. Uma abelha não erra, ela é perfeita. A abelha sabe abelhar desde que ela nasce. O mesmo poderia falar para a taturana, para a vaca, para o cachorro, para o cavalo,
para formiga, para qualquer animal. Eles já nascem sabendo. Todo mundo fica fascinado quando vai à Praia do Forte, por exemplo, e vê as tartaruguinhas nascerem e imediatamente caminharem sobre a areia e irem em direção ao mar. Quem não fica fascinado com um cavalo nascendo no meio de um pasto, né? O cavalinho nasce e já sai andando. Vai na maternidade e vai ver o ser humano nascer, né? Quer dizer, nós somos completamente dependentes do outro. Quer dizer, poderia perguntar a cada uma de vocês, por exemplo, por que você se chama Rita? Né? E tem toda uma história atrás dessa Rita, como tem o porquê que você chama a Glória, modesto nome. Né? Quer dizer, como é que Por uma promessa da minha mãe. Ela faz a promessa e você paga. É assim nas nossas vidas, não é? Quer dizer, nossos nomes que foram o acolhimento na cultura para o bem e para o mal, quer dizer, nos deu um lugar e a gente carrega também a história que vem dos outros, né? Mas enfim, vou voltar à questão central da sua questão, Rita, sobre a emoção. Os animais, eles sabem eles têm uma essência anterior à experiência de vida deles. Já o homem é diferente, nós não sabemos. Nós somos muito frágeis sobre esse ponto de vista. Nós não somos seres de uma connaturalidade. Nós não temos um imprinting do DNA que defina cada ação nossa. Havia até uma esperança, porque tem gente que não gosta de ter dúvida na vida, então diz assim, quando foi feito o DNA, que foi feito em 2000, o genoma, que foi feito em 2003, pensava-se que agora ia ter uma astrologia científica. Você fazendo o seu DNA, você saberia cada gene que você tem e você saberia o que você vai ser na vida, muito mais certamente do que se Marte está com Júpiter ou Saturno, enfim, você teria agora um conhecimento seguro. O Craig Venter foi o cara que entendeu o seu genoma, foi a primeira pessoa no mundo a ter seu genoma decodificado. Isso trouxe mais respostas? Não, isso trouxe só dúvidas. Onde é que eu quero chegar? Que o animal não tem essa distância que a gente tem com o mundo, ele nesse sentido, ele é forte. Por outro lado, a abelha que eu disse que sabe fazer tudo, ela faz a mesma casa igualzinha há milhares de anos. Não há hipótese da colmeia mudar 1 milímetro. Ou seja, nunca teve milhares de anos uma abelha Niemeyer, né, que pudesse fazer uma casa atraente. Mais estilizada, né? Então, eu acho que para o nosso uso na nossa discussão, agora, porque o tema é amplíssimo, que é uma emoção, eu diria, com Sartre, uma definição de Sartre, me permita o academicismo, mas é curto, né? Quando ele define que no animal a essência precede a existência, no homem a existência precede a essência. E essa nossa essência furada, incompleta, é a base da nossa emoção, é a base da nossa criação. E para isso nós temos 2 movimentos necessários a fazer. Retomo um pouquinho a primeira questão que a Glória levantou. Nós temos que inventar soluções para aquilo que nós não temos resposta e nós temos que fazê-la passar no mundo. É a ética do artista. Ele inventa algo, Chico inventou uma banda que só ele ouviu, e hoje em dia a gente ouve uma banda e lembra da banda de Chico. Não há hipótese a gente chegar em Salvador, né, passar pelo Porto de Salvador e não ver os Capitães da Areia. Não dá para não ver. Jorge Amado nos ensina, a gente atravessa isso. E nós temos essa eu vou falar muito, então vou falar pouco, vou cortar. A emoção é fundamental, é o que nos diferencia dos outros animais e está na base da nossa invenção e da nossa responsabilidade. Lia Bock. Jorge, muitas vezes quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pensa naquilo que você falou, né? Alguém muito equilibrado, muito que não perde a cabeça, que não perde as estribeiras nunca, mas não é muito por aí, porque somos essas emoções, né? A gente é esse perder de cabeça. Então, como é que entra essa inteligência emocional nesses momentos onde a gente sai da casinha mesmo, onde a gente enlouquece, assim, aonde ela mora?
todos nós, eu espero que isso seja um alívio para quem está nos assistindo, mas então é normal, então eu sou normal, eu perdi a cabeça, então eu sou normal, eu não estou louco, não está, né? Se você perde a cabeça, se você tem explosões, como a Lia acabou de falar, o problema é saber por quanto tempo você tem, se você não morre junto, se você se recupera, e até talvez você pode dizer, porra, cara, vai desculpando, né? Quer dizer, foi mal. Todos nós fomos e somos mal várias vezes num dia, né? Resta saber se a gente continua mal ou se a gente rapidamente reconhece essa quebra do pacto social que nos é fundamental. E todos nós temos que entender uma coisa muito simples que Freud falou. A gente paga um pedágio para estar na civilização. A gente não está na civilização a priori porque a gente quer. A civilização proíbe da gente tossir na hora errada no meio de uma música clássica. A civilização manda a gente fazer fila, né? Chegar num prédio, você está com pressa é ruim. A civilização faz com que você fique num lugar no avião apertado, horroroso, ou num ônibus complicado, você cria vazio e tem um monte de gente. Enfim, nós pagamos um preço, nós doamos uma parte do nosso desejo para a civilização e a civilização nos dá comodidades, nos dá a possibilidade de estar juntos de uma forma melhor, etc. Quando você fica muito frustrado, quando você sente que a civilização está te devolvendo menos do que aquilo que você deu, você se rebela. Isso é Freud num livro famoso chamado Mal-Estar na Civilização. Você se rebela. Então, que forma lidar? Eu acho o seguinte, Lia, você tem que saber que você vai reclamar, e vai reclamar violentamente, e depois você tem que se recuperar, porque senão você é excluído da civilização, você vira um selvagem. E é necessário haver esse jogo de partidas e contrapartidas no jogo das emoções humanas. Inteligência emocional, no sentido principalmente que o Seligman, enfim, do Goleman, dizem respeito a encontrar essa possibilidade de eu consigo expressar o que eu desejo e não sofro tanto pelas constrições necessárias à sua expressão. Não posso expressar de qualquer maneira. Eu tenho que expressar de uma determinada maneira. Letícia Vidica. Jorge, a gente acabou de viver um período onde as nossas emoções viraram uma loucura dentro da gente, a pandemia. Mas se é que passou, né? A gente fala que estamos no pós-pandemia, vivemos um novo normal. Então, quem não teve um pequeno microsurto não viveu a pandemia. E tem uma frase sua que eu achei bem interessante que você diz: nenhum novo normal vai tapar o buraco da incompletude humana escancarada por essa pandemia. Queria te ouvir sobre o que a pandemia modificou com relação às nossas emoções e sobre inteligência emocional. O que ela escancarou ou o que na sua visão, ela exige mais de nós? Porque parece que a gente se assustou, né? De repente a gente se encontrou tudo aquilo que estava escondido ou revelou coisas que a gente precisava colocar para fora. Vamos separar a pandemia, doença, da pandemia, efeito sobre o laço social. A pandemia, doença, é lamentável. Sim. Né? Não tem um de nós aqui, eu perdi pessoas muito próximas, então não tem um de nós aqui, não foi brincadeira, eu quase me perdi também. O que faria uma falta danada se eu perdesse a vida, isso faz uma certa falta. Então, a pandemia foi um desastre nas nossas existências muito grande. Agora, eu vou pegar um outro lado da pandemia, que não é a pandemia doença, é a pandemia efeito que ela trouxe no laço social. Ela mostrou que nós não temos parede, que nós não temos muro, que, como dizia o Bauman, né, nós estamos num mundo líquido, porque ele não é rígido, ele entra pelas janelas, pelas frestas das portas, pelo buraco da fechadura. Todos nós estamos conectados a todos. No primeiro momento pensávamos que o maldito vírus estava numa cidadezinha perdida lá naquela tal de China, que a gente pensa que é uma coisa pequenininha, né? Aquela tal de China, muito longe da gente, e que isso jamais chegaria a nós. Não é nada disso, né? O bairro do interior do Brasil é a cidade irmã da onde surgiu o vírus. Então, isso mostra que, de repente, nós temos que nos acostumar a um mundo que trouxe a surpresa e os encontros, bons ou ruins,
para sempre nas nossas vidas. Que eu acredito que não deva ser um bom momento da gente criar um novo normal. Não! Criar um novo normal é recongelar a nossa experiência humana. É falso. Nós não somos seres catalogáveis, nós não somos seres estanques. Nós somos a maior trunfo do humano. E a sua variabilidade, a sua criação e a sua responsabilidade por essa criação. Então estamos tendo uma chance imensa de mudança de civilização, que durante 28 séculos, nós tivemos padrões verticais de funcionamento. Padrões verticais é o seguinte: nós tivemos maneiras de nos organizarmos numa lógica vertical hierárquica, eu já citei isso agora há pouco, numa organização mais estável. Agora nós horizontalizamos nossas relações. A web, quando chega, ela faz com que todo mundo viva um mundo horizontal. Não é igual. Toda vez que eu falo isso, alguém diz assim: então ficou todo mundo igual? Não, ficou todo mundo diferente. É exatamente o oposto. Nós temos que aprender a lidar com a diferença a cada minuto. E agora que a gente tem a diferença para poder lidar, e essa diferença é a base do humano, a gente vai dizer: não, vamos de novo pôr um uniforme? Eu espero que não. Para fazer isso, só dando uma diquinha para acompanhar as perguntas iniciais que a Glória levantou, para fazer isso nós temos que suportar a angústia da escolha e nós temos que saber que viver é se arriscar. Que não tem piloto automático na vida. Se a pessoa quer ter um piloto automático, o ideal dela é ser um animal, com todo respeito aos animais e com desrespeito à pessoa humana que quer ser um animal. São duas coisas diferentes. Quer dizer, nós não devemos nos acalmar, ter a calma dos pinguins. Nós devemos ter a criatividade do humano e suportar o risco que isso põe nas nossas vidas. Hora de beber uma água, porque o assunto aqui é complexo, viu? Vamos fazer uma pausa, então? Na volta, o CNN Nosso Mundo segue a entrevista com o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes. A gente volta já já. Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo, que hoje fala sobre a importância da gente desenvolver a inteligência emocional. Com a gente, o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes. Eu quero trazer agora mais um filme que tem tudo a ver com a nossa temática de hoje. Extraordinário. Acompanha a vida do pequeno Olgi Pullman. O menino de 10 anos nasceu com malformação facial. Por causa disso, a criança passou parte da infância de hospital em hospital, sendo operada 27 vezes. O convívio de Olgi era limitado praticamente aos médicos e à família. Mas chega o momento dele conhecer o mundo e enfrentar o grande desafio, que é enfrentar ali a sociedade, ir à escola pela primeira vez. A história é comovente e mostra como esse garotinho superou o preconceito e o medo da rejeição. Para isso, o apoio da família e dos amigos se torna fundamental. Doutor, seguindo ali Daniel Goleman, que a gente até conversou no primeiro bloco, né, que foi quem desbravou aí... Falou para o mundo. Isso, para o mundo, essa questão da inteligência emocional. A Lia comentou um pouco sobre criança também, a Rita também no primeiro bloco, e eu quero trazer um dado que ele fala que... A parte que apoia a inteligência emocional é o último circuito do cérebro a amadurecer. E aí, já que a gente trouxe o filme, falando de infância, qual o momento que a gente pode começar a desenvolver a inteligência emocional nas crianças? Existe uma idade? A partir de tal idade é melhor para trabalhar isso ou não? É desde sempre mesmo? Desde sempre, desde o primeiro momento, desde o momento que... Desde sempre, não tem assim, hoje vamos começar com aula de inteligência emocional. Não, desde sempre. O que eu acho fundamental é, a partir desse filme que me fez lembrar, o fundamental é as pessoas poderem suportar as diferenças de cada um, suportar os elementos singulares de cada um.
Nós estamos numa época onde a singularidade tem uma força de expressão muito maior do que em épocas anteriores. As singularidades antes eram postas debaixo do tapete, né? Nas empresas, a pessoa não tinha que controlar suas emoções o tempo inteiro. Na família, tinha hora de sentar na mesa, as formas, era tudo muito padronizado também. Nesse momento, nós temos, uns com os outros, nós temos que suportar essas diferenças e essa suportar a diferença faz um bem danado, não só para esse menino que acabamos de ver, mas eu não vi o filme, então eu até me... Não, mas o filme é extraordinário. Eu queria mesmo, muito como ver, fala. pois é, bem... Realmente, inclusive ele é fã de Star Wars, e aí ele coloca alguns personagens, conforme as pessoas vão reagindo, ele visualiza os personagens do Star Wars, que é uma outra série que fala muito também sobre inteligência emocional. Agora eu acrescentaria isso, coisas menos... Brigando, né, entre o lado... Coisas até simples, me lembro do caso do Monge de Andrade, nosso grande poeta, um dos nossos grandes poetas. Ele, no prefácio onde tem o poema Tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, né? Diz assim: se não fossem meus amigos que não achassem que eu estava totalmente burro ou louco de ter escrito um poema que diz tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra, eu jamais teria publicado e teria perdido a chance de trazer ao mundo uma nova forma poética de expressão. Sem dúvida. Então, eu adoro esse exemplo do Drummond, que é semelhante ao exemplo desse menino, né? Quer dizer, o quanto bem nós podemos fazer de suportar uma interlocução com algo muito diferente da gente. Perfeito. Rita? Doutor Jorge, queria que o senhor falasse um pouco de relacionamentos interpessoais, né, que é a coisa mais importante que a gente constrói na vida, mas também uma das mais difíceis. E que seja em relacionamentos de trabalho ou os nossos relacionamentos pessoais, a gente quer estar perto das pessoas que nos façam sentir bem, né? E jogando isso para os relacionamentos amorosos, o senhor fala que o amor de hoje pede invenção e responsabilidade no que antes era tradição e disciplina, né? O amor como essa construção cotidiana, ela está sendo muito alterada também pela tecnologia, enfim, todas as mudanças no mundo. E eu queria que o senhor falasse para a gente dessas mudanças, né, no contexto dos relacionamentos e da criação de vínculos, e quais são os principais pontos importantes para a gente construir conexões significativas com as pessoas. A cada grande época do mundo, nós mantivemos a nossa humanidade organizada de uma maneira diferente. Eu estou insistindo nisso desde a nossa primeira questão, porque no primeiro momento nós nos organizávamos em relação à natureza. Frente à angústia de morte, que é a pior das angústias, nos era dito, lá atrás, nos gregos, nos era dito, seja como uma carambola, uma jabuticaba, você nasce, você amadurece, você apodrece, você vira semente. Então nós tivemos a primeira organização, né, na ética cósmica, ou em torno da natureza. Depois tivemos uma organização em torno ao divino, aos deuses, uma época grande, século III ao século XVIII. Depois, e até recentemente, nós tivemos uma organização em relação ao saber, o iluminismo, a razão, não a razão emocional, não a inteligência emocional, a inteligência cética. E agora nós temos um novo período da humanidade, onde nós não nos asseguramos nem pela natureza, nem pelo divino, nem pela razão, mas nos asseguramos por um novo tipo de amor que você citou, que é um amor diferente ao amor intermediado. Até relativamente pouco tempo atrás, amar alguém ou estar com alguém tinha uma razão. Era assim: vou ficar com você por causa dos nossos filhos. Vou ficar com você pela herança, vou ficar com você porque eu prometi na igreja, vou ficar com você porque no leito de morte eu prometi ao meu pai, vou ficar com você pelo nome da família. Quer dizer, eu vou ficar com você por alguma outra coisa. Hoje em dia, se alguém está com alguém, eu estou com você porque eu quero estar com você. Mesmo que eu diga que eu não quero estar com você. Tem gente, aliás, fica a dica, né, que diz assim: você está, sei lá, 10, 15 anos com a pessoa diz, eu te detesto, eu também te amo. Quer dizer, porque é melhor olhar para o pé da pessoa do que pelo que a pessoa diz. Então, acho que nós estamos vivendo essa nova época, uma época de uma sociedade em rede, onde as pessoas se juntam por um amor
que não é intermediado, é um amor, como diria Mário de Andrade, é um amor, verbo intransitivo. Que as coisas mais importantes da minha vida eu não sei como explicá-las e, no entanto, eu morro por elas, como um pai ou uma mãe morre por um filho. Lia Bock. Eu quero falar um pouco de felicidade, né? A gente está vivendo momentos hoje em que a gente busca a felicidade a todo custo, né? E não só com uma lista para organizar, mas com coaches, cursos, youtubers. E nessa busca a gente talvez acabe perdendo alguma coisa, né? Eu, pessoalmente, me aflijo com aquilo que a gente está sempre buscando alguma coisa para chegar na outra coisa, porque precisa ter uns passos antes, essa quase gamificação, assim, da vida, né? Que põe barreiras e ensinamentos e, enfim, capítulos. Será que essa busca nossa pela felicidade, por nesse formato, né, do curso, do aprender, do ensinamento, da teoria, ela não acaba afastando a gente das pequenas coisas do cotidiano que são justamente talvez o que nos deixem felizes? Agora, se você quer que eu responda mais curto, eu responderia, concordo com tudo que você falou. A resposta é sempre o terceiro bloco, que tem 10 minutos. Porque não é? Eu acho que a Lia levantou perfeitamente. Lia, você levantou dois aspectos da felicidade. Uma felicidade de cartilha, que tem o seguinte caminho, né? Primeiro, estou infeliz. Segundo, quero ser feliz. Então eu compro um livro de autoajuda, né? Tipo assim, atenção gente, é mentira, né? Livro de autoajuda, se você quiser, escreva, porque senão é heteroajuda, você está comprando o que o outro falou. Enfim. Então, primeiro, estou triste. Segundo, quero que me digam como ser feliz. Aí eu compro, vou ser feliz em 7 dias. Faço o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. No 7º dia eu não estou feliz. Então, eu que estava triste, que não era feliz, agora estou triste. Porque eu continuo infeliz e incompetente. Quer dizer, eu tenho uma nova razão. E nós estamos vendo muita depressão surgir na frustração de não ter sido competente para ser feliz. Pelo amor de Deus, está muito ruim. A felicidade, ela é filha do encontro, do acaso. É importante a gente saber se a gente suporta ser feliz. Porque a felicidade, quando você te chega de vez em quando, né, você entra numa crise de personalidade, numa crise de identidade. Isso me belisca, não tem famoso? Me belisca? Por que me belisca? Porque a pessoa fica fora de si, né? A pessoa se desconhece nesse momento. E é difícil muitas vezes suportar a felicidade. Então, nós temos 2 caminhos. O caminho da cartilha, que eu não recomendo para ninguém, já disse, a pessoa começa triste e acaba triste, incompetente, deprimida. E o caminho de saber que a felicidade é fruto de uma possibilidade do encontro, de uma surpresa, e que a gente tem que saber suportar esses momentos da vida, e são difíceis de suportar porque a gente se sente excluído quando a gente tem sucesso. A palavra sucesso quer dizer ceder, cair, suceder. E você, de repente, fica fora do grupo porque você tem uma vivência muito especial e isso, para muita gente, é difícil suportar. Letícia. A gente está falando de felicidade, tem muita gente que está tentando essa felicidade no mercado de trabalho, né? Tem uma pesquisa aqui que aponta que hoje, a cada 100 profissionais, 81 se sentem esgotados emocionalmente. Então, é o tempo todo aquela coisa de queremos dar mais, fazer mais, não consigo, meu dia tem que ter 48 horas, mas ele só tem 24. São os funcionários que estão trazendo problema de casa para dentro da empresa, um pandemônio no mundo corporativo, né? E vice-versa. E aí, numa entrevista que o senhor deu para a Época Negócios, eu achei muito boa essa frase. O senhor diz, as empresas precisam ir para o divã. Precisa ir para o divã para tratar o quê? Tratar a sua incompetência de ter pessoas como seus colaboradores. Estava tudo muito bem enquanto os RH das empresas determinavam a justa maneira de ser. No mundo que não aguenta mais a justa maneira de ser, no mundo variado, no mundo múltiplo, no mundo de uma nova topologia, de uma nova especialidade, onde não tem mais dentro e fora, não tem mais
casa e trabalho, onde tudo se mistura, né? Querer retomar esses pontos é muito ruim, é um mau caminho. Nós temos que legitimar novas formas de viver. Não há como. O que quer dizer legitimar novas formas de viver? Parar de achar que o fruto dessa revolução que a gente está passando é um defeito. Não, é uma enorme chance. E saber que os remédios que a gente tinha feito não servem mais para os dias de hoje, porque os problemas são de outra estrutura. Não é que sejam novos problemas, são uma forma nova de expressão que exige uma nova forma de tratamento. Vou trazer outros detalhes da pesquisa que a Letícia Vidica citou aqui pra gente, né? Porque foi esse o tempo em que só a experiência e formação profissional importavam para os recrutadores de RH. As habilidades pessoais e interpessoais, chamadas de soft skills, têm ganhado cada vez mais espaço. Então vamos lá para a pesquisa feita pela InfoJobs, empresa de soluções de tecnologia para RH. 97% dos recrutadores entrevistados acreditam que a necessidade crescente de lidar com situações emocionais faz as soft skills ganharem destaque no ambiente de trabalho. Ainda segundo o levantamento, 77% dos profissionais de RH avaliam que um bom currículo tem a mesma importância nos processos seletivos que a inteligência emocional. Para 20% dos recrutadores, a inteligência emocional passou a ser mais importante do que os conhecimentos práticos. Os recrutados também falaram sobre como avaliam as aptidões ligadas às emoções. 6 em cada 10 dizem que usam testes pré-definidos. Já 31% conseguem perceber deficiências e qualidades nas dinâmicas em grupo. E aí eu quero trazer para esse conjunto aí de informações a questão das mães. As mães que logo depois que têm seus filhos, muitas vezes são refutadas pelo mercado de trabalho, porque ficaram muito tempo longe do trabalho, cuidando da sua criança ali durante a licença, ou até se afastam um pouco mais do que o período de licença, e na retomada elas precisam correr atrás do prejuízo que seria. Mas a gente tem uma pesquisa feita pelo LinkedIn que mostra que a inteligência emocional é apontada por 66% dos entrevistados como a soft skill mais aprimorada pelas mulheres que são mães. Queria saber quais são as habilidades emocionais que as mães desenvolvem e podem agregar ao ambiente de trabalho. O que elas aprendem ali com a maternidade que pode fazer toda a diferença no mercado? A mulher aprende com a maternidade algo que é mais difícil para o homem aprender. Vocês aprendem a diferença no mais íntimo. Uma mulher, por 9 meses, tem o contato com um ser humano que em 9 minutos ela deixa de ter. E ela sabe que é o filho dela e ela não sabe quem é o filho dela. Ela sabe que é o filho e ela não sabe que é o filho dela. É uma experiência de dar inveja a qualquer homem, né? Nós não temos essa coisa tão radical que uma mulher pode ter e saber respeitar a singularidade do outro. Eu acho isso. E isso no mercado de trabalho pode fazer uma diferença muito grande? Nossa, claro. Quer dizer, porque ela tem uma suportância da variabilidade imensa. Homem é uma coisa burra, quer dizer, uma coisa repetida, uma coisa de ordem unida. Se não fossem as mulheres, nós estávamos na Idade da Pedra. Seu tacape é bonito, o meu tacape é ótimo. Né? Se não fosse uma mulher para dizer que existe alguma coisa além da ordem unida, alguma coisa mais divertida, alguma coisa variável, né? Nós estaríamos na paixão do mesmo. O homem gosta de grupo, o homem gosta de estar junto. É totalmente diferente da variabilidade suportada por uma mulher. Então, a meu ver, se fala muito hoje em dia nas empresas de empoderamento, o lugar da mulher, etc. Respeito, é verdade, é importantíssimo isso, mas existe um outro lado que não é explorado. Os homens estão sofrendo mais, em certos aspectos, muito mais que as mulheres, estão dançando miudinho. O homem não consegue suportar muito esse mundo diverso, múltiplo, pelo qual a gente está passando, e tenta novamente fazer o tal do, como a Letícia levantou, o novo normal, né? Ele tenta segurar. Uma mulher que teve a experiência de ter filho, tem uma suportabilidade, uma criatividade em cima disso incomparável. Perfeito.
Pergunta para o próximo bloco, quem deixa o assunto? Lia Bock? Vai, Lia. Quero falar um pouco do trabalho tóxico. Boa, então tá aí. Ah, era isso que eu tinha esquecido. Ah, tá vendo? Ó, Lia já lembrou e já fica pro próximo bloco, então. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no CNN Nosso Mundo e na volta a gente continua a nossa conversa com o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes. A gente te espera aqui, hein? Estamos de volta com o CNN Nosso Mundo, que hoje fala sobre a importância de desenvolvermos a inteligência emocional. Com a gente, o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes. Lia Bock já deixou o assunto. Eu, conversando com uma amiga recentemente, ela começou a falar do trabalho e aí ela falou assim, começou a falar de cobranças extremas, o salário que não estava reajustado, o chefe que era isso, aquilo. No fim, ela concluiu dizendo assim, eu não estou sabendo lidar. Ela trouxe para ela. E eu fiquei pensando, estava muito mais com cara de um assédio moral, de um trabalho tóxico, do que alguma coisa que ela não estava sabendo lidar, né? Então, como a gente perceber quando a questão está no outro, está no trabalho que não está legal, ou quando é a gente que não está conseguindo, como como ter essa percepção? Lia, é muito interessante a história que você conta, porque você conta uma história de alguém sofrendo num trabalho. Você não está contando uma história sua, você está contando a história de uma amiga sofrendo no trabalho, e a amiga se perguntando sobre si mesma, e você dizendo, mas ela não está vendo que ela está sofrendo pelas condições tóxicas do trabalho que ela está recebendo? É uma gangorra difícil, porque aonde começa um, onde começa o outro. Eu acho que é importante a gente se perguntar e dar conta, que é um pouco o que você está avisando a sua amiga, que nós somos cúmplices, nós acabamos, por razões de medo, por razões de querer agradar, por razões de querer ser aceito, muitas vezes nós somos cúmplices com regras, no caso de trabalho, que vão contra a gente. E a gente demora mais tempo do que deveria demorar para dizer, não está legal, não está bom, não aceito. Né? Há uma possibilidade de cada um poder dizer, esse não aceito, mas para isso não pode ser um pedinte da aprovação. Quem é pedinte de aprovação acaba sendo vítima de assédio moral, sexual, dos mais diversos assédios. O que é o pedinte de aprovação? É um termo que eu acabei de inventar. Vai ser o título do próximo livro. Aqui, ó, que ele está lançando. O título é bom. Que é um termo. Mas eu achei que soa bem. Quer dizer, o que é o pedinte de aprovação? A gente passa o dia olhando as câmeras da vida. Não somos só nós que estamos num estúdio de televisão, né? Quem está nos assistindo, estou bem na fotografia, estou bem aqui na foto, estou falando direito. Essas perguntas, cada um dos milhares de pessoas que estão com a gente está se fazendo o tempo inteiro. Nós somos escravos do estilo do outro, ou pedintes de aprovação o tempo inteiro. Nós temos que poder ter a possibilidade de dizer não. E se a gente quiser ser criativo, a gente tem que saber que não vai ter aprovação. Porque se você quer ser sempre aprovado, você só vai fazer aquilo que já tem aprovação. O reconhecimento quer dizer conhecimento de novo. Agora, se você quer ter o prazer, a satisfação de inventar algo, você tem que abrir mão da sua carga narcísica do pedinte de aprovação. Viu? Funciona bem esse conceito. Doutor, eu queria perguntar então, aproveitando aí a questão do pedinte de informação. Não, de aprovação. Desculpa, eu já acabei de mudar o termo. De aprovação, ali eu criamos agora. Desculpa. Eu queria falar sobre o compliance. Muitas empresas criam o departamento de compliance para lidar com situações que fogem ali do que é, dos padrões internos, daquilo que é tido como as melhores referências dentro da empresa. É uma forma positiva de, muitas vezes, lidar com o desequilíbrio emocional de funcionários?
é uma forma que foi achada, é uma forma moralista. Eu estou falando moralista no mau sentido. É uma forma de colocar o arrependimento como cimento do laço social dentro de uma empresa. O compliance fica dizendo para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que presente você pode receber, até que tamanho, até que valor, quantas vezes você pode falar no telefone, se é numa sala aberta, se é numa sala fechada. É um inferno, né? Total. Eu acho que essa forma que as empresas começaram a ver o compliance, no Brasil, muito especialmente depois da Lava Jato, né? Quando empresas imensas como a Odebrecht tiveram o problema que tiveram, começaram a fazer compliance como restrições muito absolutas que responde para inglês ver. Tipo assim, nós temos um compliance muito rigoroso. Se você, na sua empresa, não transformar o seu colaborador num regente do bom método, tudo que você está fazendo é abrir o caminho para a perversão. Muitos de nós, que no Brasil é um país de formação católica, nós um belo momento nós aprendemos a fazer confissão. O que era fazer confissão? Você se ajoelhava dizendo, estou aqui porque pequei, né? Aí o padre mandava você fazer uma penitência, a penitência era rezar Ave Maria e Pai Nosso. Nunca entendi muito isso, porque a penitência é a reza. Não devia ser, né? Mas enfim, aí você rezava e aí você saía correndo, estou falando de bando de garotos, né? Para fazer o quê? Para pecar de novo, né? Você já tinha aprendido. Já pagou, né? Já pagou, você... de novo pro próximo. Então, eu vejo muito desses compliance, escrevi um artigo sobre isso, desses compliance, com um pouco uma regra desse tipo. Acho muito ruim. Muito ruim. Eu diria, por exemplo, não faz isso. Tem coisas mais criativas e inteligentes para fazer do que transformar no moralismo barato, muito ruim. Letícia, você naquele momento estava falando que as pessoas, esse mundo está complicado porque tem muita oferta. Sim. Esse mundo tem muita oferta. Eu vejo as pessoas dizendo todos os dias, nossa, esse mundo está difícil, esse mundo está correndo, a gente é obrigado a fazer milhões de coisas. Parece Desi Gonçalves, aquela coisa... Isto é covardia. Não, quer dizer que a pessoa engorda porque vai num restaurante de buffet, então você tem a galinha, o peixe, a carne, a salsicha, então o cara, para ser diplomata, vai ter que comer a galinha, o peixe, a carne e a salsicha. Não, você vai ter que escolher. Quer dizer, colocar a culpa ou colocar a responsabilidade do sufoco das angústias de hoje no fato de nós termos mais possibilidades na vida é uma contradição. De fato, nós estamos num mundo hoje que a gente pode mais do que quer. O mundo tecnológico de hoje, o mundo pós-globalização, é um mundo que pode mais do que quer. Eu não posso mais dizer que eu quero que o mundo exploda, porque ele pode explodir. Eu posso explodir o mundo hoje em dia, né? Eu não posso mais falar bobamente numa cena de amor, eu quero com você comigo agora, porque o outro dia assim, liga o telefone, né? E você tem imagem. Então a gente pode mais do que quer. Então o problema é se a gente tem que saber, é se a gente quer o que a gente deseja e não esperar que o outro determine o que a gente tem que desejar. Pronto. Perfeito. Estamos aqui com os seus 4 livros. Olha, 4 dessa semana. 4 dessa semana. Ele já está, inclusive, vai começar a escrever hoje, em parceria com a Lia, o próximo. Um Novo Amor e Felicidade em Terra 2, Medicina em Terra 2. Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu virar para as câmeras, que aí fica mais fácil do pessoal ver. Empresas em Terra 2 e Famílias em Terra 2. O que seria Terra 2? Terra 2 foi a maneira que eu resolvi chamar anos atrás, esse novo mundo que a gente vive, essa nova terra que a gente vive, que ela é igualzinha à terra anterior do ponto de vista geográfico. Mas a maneira que a gente vive no mundo atual, do nascimento à morte, passando pelo trabalho, pelo amor, pelo crescimento, pela adolescência, pela amizade, por tudo, é totalmente diferente. Entendi. Totalmente diferente. Então eu chamei isso de Terra 2, fiz um programa na TV Cultura, que eu dei esse nome, de Terra 2, né?
E porque eu entendi e continuo entendendo, como agora há pouco fiz referência, que é necessário que a gente legitime essa nova terra que a gente está vivendo e que a gente não seja reacionário, no sentido de voltar para trás. É inexorável. Nós estamos numa nova terra e nós temos que legitimar essas formas de viver nessa terra. No caso desses livros, um trata sobre a medicina nessa terra, que é totalmente diferente do outro, das empresas, Temos da do amor, família. Isso, empresas, família, um novo amor da e medicina. família, né? Bom, não vou poder entrar nos detalhes agora, mas basicamente é isso. São coletâneas de reflexões, de artigos a respeito das diferenças da terra anterior para a nova, para legitimar esse novo momento. Como estamos coloridas sempre, então de acordo com a roupa de cada uma, a gente depois divide, tá? Perfeito. Muito obrigada, doutor Jorge Muito Forbes. muito obrigado a cada uma de vocês. Né? Enfim, foi formidável. Desculpa me entusiasmar tanto com algumas perguntas, mas Imagina. elas são tocantes. Todo mundo estuda bastante aqui, né? Fica faltando um monte ainda. Fica faltando um monte. Eu vi que vocês fizeram a lição de casa. Opa! Direitinho. Obrigada, viu, Obrigado. mais uma vez. Nosso programa com o psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft, no YouTube. Minhas parceiras de todos os sábados estão aqui sempre, muito obrigada. Lembrando que todo sábado você tem um encontro marcado com a gente aqui no CNN Nosso Mundo, então até o próximo em Terra 2.